Fala, observadores, de volta aqui com mais esse vídeo do Velho na Torre. Aqui é Lance, o Velho na Torre traz vídeos para vocês às sextas-feiras, às 17h30. E eu sigo com a comemoração dos 85 anos do Batman. E, dessa vez, vou falar das animações que adaptam, ou pelo menos levam o nome dessas, das minisséries do Batman nos quadrinhos. E começamos, estranhamente, com Batman contra o Capuz Vermelho, de 2010. A animação foi dirigida por Brandon Vietti e tinha roteiros de Judd Wynne, que havia escrito a história na qual Jason Todd retornava dos mortos na Batman 635, de fevereiro de 2005. Em ambas as histórias, um novo Capuz Vermelho surge em Gotham e tenta dominar o mundo do crime da cidade, tomado pelo Máscara Negra após a minissérie Jogos de Guerra, que teve uma suposta baixa de Stephanie Brown, a salteadora. Que, lógico, que isso não serve como referência para o longa animado. Capuz Vermelho inicia aliciando traficantes a trabalharem com ele. Depois, ataca os homens de Máscara Negra, até que o ataca pessoalmente. Isso termina envolvendo Batman e Asa Noturna, que vão atrás do novo vilão. Batman percebe que as formas de agir do novo vilão se parecem muito com a forma que ele treina seus pupilos e começa a investigar a possibilidade de Jason Todd ter retornado dos mortos. E é aqui que as coisas se divergem. No longa animado, Jason é trazido de volta por Ra's al Ghul, pois ele se sentiu culpado pelo Coringa ter tirado a vida do jovem, já que ele havia contratado o Coringa. Jogou o corpo de Jason em um poço de Lázaro e esse ressuscitou enlouquecido. Já nos quadrinhos, o retorno de Jason vem do resultado da crise infinita, quando o Superboy da Terra Primordial soca a teia do espaço-tempo, causando várias anomalias temporais, como o ressuscitamento de Jason. Seguindo, a segunda animação viria a ser uma adaptação bem fiel de Batman Ano 1, com roteiros de Ted Murphy e direção de Lauren Montgomery e Sam Liu, lançada em 2011. A história, como eu disse, seguia bem de perto a minissérie escrita por Frank Miller e desenhada por Dave Mazzucchelli, publicada entre as edições do Batman de 404 a 407 de 1987, trazendo de volta o Cavaleiro das Trevas após a crise das Infinitas Terras. As mudanças são bem superficiais e imperceptíveis para quem não conhece a história de Miller. Era como se Montgomery e Liu somente tivessem dado uma ação aos desenhos de Mazzucchelli. Simplesmente excelente. Em setembro de 2012, outra minissérie escrita por Frank Miller e desenhada por ele também, foi lançada em formato de longa animado, mas dividido em duas partes. Batman, o Cavaleiro das Trevas, que em quadrinhos foi lançado entre junho e dezembro de 1986. Batman, Cavaleiro das Trevas, parte 1 e parte 2, tem roteiros de Bob Goodman e direção de Jay Oliva. E, como Batman 1, seguiu bem fielmente o que Miller escreveu, com algumas adaptações bem perceptíveis para quem conhece as histórias em quadrinhos, o que também foi excelente na minha opinião. Era uma época muito boa de adaptações, mas a partir do momento em que foi lançada Liga da Justiça Ponto de Ignição, em julho de 2013, todas as adaptações ocorriam dentro do universo de filmes animados da DC, mais conhecido pela sigla DCAMU, ou seja, DC Animated Movies Universe. O primeiro dessa leva foi O Filho do Batman, de maio de 2014, que adaptava o arco de histórias Batman e Filho, escrita por Grant Morrison e desenhada por Andy Kubert e Jess Delperdang.
No arco conhecíamos Damian Wayne, filho de Bruce Wayne, com Talia al Ghul, numa busca de ressuscitar a história Batman, o Filho do Demônio, mas com uma leve diferença. Alguns percebem facilmente, pois, ao invés de Talia dar seu filho para adoção, ela o cria, sendo treinado pela Liga dos Assassinos. Damian é um menino petulante e provocativo, se considerando melhor que os outros pupilos do Batman, Dick Grayson e Tim Drake na época, por ser filho legítimo do Batman, Bruce Wayne. Existem, assim, muitas semelhanças entre o arco de histórias e o longa animado, como a horda de morcegos humanos ninjas, mas a diferença é que Slade Wilson, o Exterminador, no longa é um ex-membro da Liga dos Assassinos que se desgarrou e se tirou de Ra's al Ghul, ou melhor, tirou a vida de Ra's al Ghul com apoio de Ubu, capanga e braço direito da cabeça do demônio. A horda de morcegos humanos, ao invés de ser algo criado por Talia, foi desenvolvida pelo Exterminador. Assim, não quero dar spoilers aqui, mas o final da história se diferencia bastante. O Filho do Batman tem roteiros de Joe Richard Landslade e direção de Ethan Spalding. Então, em abril de 2015 foi lançado Batman vs Robin, com o roteiro de J.M. DeMatteis e direção de Jay Oliva, e misturava os arcos de histórias A Corte das Corujas, publicadas entre Batman 1 e 7, de novembro de 2011 a maio de 2012, escrita por Scott Snyder e desenhada por Greg Capullo. Nascido para Matar também faz parte da história, escrita por Peter Tomasi e desenhada por Patrick Gleason e Mike Gray, que foi publicada nas edições 1 a 8 de Batman e Robin, de novembro de 2011 e junho de 2012. E também faz parte dessa história Faces da Morte, publicada entre as edições 1 e 7 de Detective Comics, escrita por Tony S. Daniel e desenhada por Ryan Wynn e Sando Florea. Isso tudo de Os Novos 52. Bem, como muitos sabem, não sou muito chegado ao Batman de Novos 52, mas assisti ao longa e ele começa com Batman descobrindo a Corte das Corujas, uma organização extremamente secreta de Gotham que nem o Batman tinha conhecimento. Eles querem dominar o poder de Gotham e, para isso, usam o Garra, um exímio guerreiro que pretende aliciar Damian Wayne para que este se torne seu discípulo e ajude-o a estabelecer um novo poder, o poder da Corte sobre Gotham. Assim, eu cheguei a ler A Corte das Corujas no passado e acho que o arco de Snyder é mais louco do que a história do longa, sinceramente falando, roteirizado por DeMatteis. Eu tenho assim, eu não gosto da história, pois nos quadrinhos torna o Batman incompetente quanto ao seu conhecimento sobre Gotham e seu submundo mais tenebroso, que é a Corte das Corujas. Bem, vamos seguir, né? Pois, em janeiro de 2016 foi lançado Batman Sangue Ruim, com o roteiro de J.M. DeMatteis e direção de Jay Oliva, novamente. A história englobava histórias das revistas Batman e Robin, Batman e Batwoman, pós-Batman Descanse em Paz e A Batalha do Capuz, quando Dick Grayson assume o uniforme do Cavaleiro das Trevas, tendo Damian Wayne como Robin. Qual é a diferença aqui? A diferença entre a animação e o arco de histórias de quadrinhos está na forma como o Batman desaparece e foi dado como morto. E o final do arco, logicamente, pois Talia não teve envolvimento com a história em quadrinhos, sem contar que Dick enfrentou vários problemas no transcorrer de seu pedido, que seguiu como o legado do Batman. O longa tem um ponto até bem interessante, pois introduz o filho de Lucius Fox, Luke Fox, como Batwing. Por que é interessante isso?
Bem, o interessante é que nos quadrinhos, Luke é o segundo a usar o uniforme do Batwing, pois o primeiro foi o congolês David Zavimbi, que fez parte da corporação Batman. Ainda em 2016, a Warner Animation lançou nos cinemas o longa animado Batman, a Piada Mortal, que buscava adaptar a graphic novel homônima escrita por Alan Moore e desenhada por Brian Boland. Para o longa, chamaram o roteirista Brian Azzarello para adaptá-lo para a animação, que teve direção de Sam Liu. O longa trazia ainda Kevin Conroy, Mark Hamill e Tara Strong, dublando, respectivamente, Batman, Coringa e Bárbara Gordon, Batgirl. Mas o problema todo foi a introdução desnecessária, para mim, sim, para mim, feita no longa. Azzarello criou uma introdução que não fazia o mínimo sentido com a história principal. Bruce Timm, como produtor do longa, chegou a dizer que foi necessário e até mesmo arriscado, pois a história da graphic novel era curta para uma adaptação. Então, fica-se a pergunta, por que adaptar como um longa? Sinceramente, sempre que assisto ao longa animado, me vejo imaginando um prolongamento do Batman na busca pelo Coringa, enfrentando o Pinguim ou Duas Caras, mostrando flashbacks de Bárbara Gordon como Batgirl em sua primeira aparição encarando Mariposa Assassina, seu relacionamento com Dick Grayson e por aí vai. Mas fizeram daquela forma que, para mim, ficou fora de lógica. Assim, vamos seguir. A próxima adaptação viria em janeiro de 2018, com Gotham 1889, um conto de Batman, que adaptava a história homônima de janeiro de 1990, escrita por Brian Augustyn e desenhada por Mike Mignola. Só que a adaptação ainda busca abordar a continuação escrita por Augustyn e desenhada por Eduardo Barreto, Batman, Mestre do Futuro, de fevereiro de 1992. O lance, para mim, é mudar todo o contexto da história de Augustyn, pois a história nos quadrinhos leva Jack Stripador para Gotham, no final do século XIX, enfrentando o Batman e, assim, em seus primeiros momentos de atuação contra o crime de Gotham. No longa, tentam colocar vários personagens dos quadrinhos, como Mulher Gato, Era Venenosa, de uma forma que deprecia muito as personagens. Algo que não ocorre na história em quadrinhos. Sinceramente, mais uma adaptação mal feita que desonra o material original de Augustyn, principalmente. Em maio de 2019 foi lançado o primeiro longa animado em crossover entre a Warner Animation e a Nickelodeon, Batman vs as Tartarugas Ninjas, que buscava adaptar a minissérie em quadrinhos Batman e as Tartarugas Ninjas de fevereiro a julho de 2016, com roteiros de James Tynion IV e arte de Fred E. Williams, que também foi um crossover entre a DC Comics e a IDW Publish, que as Tartarugas Ninjas são publicadas. O enredo do longa segue bem de perto o da minissérie em 6 partes, onde o Destruidor vem construindo uma máquina dimensional com a ajuda de Ra's al Ghul. O diferencial é que, no longa animado, Batman, as Tartarugas Ninjas, o Destruidor, Ra's al Ghul habitam no mesmo universo, enquanto na minissérie em quadrinhos, as Tartarugas e Destruidor vêm de um outro universo. No mesmo ano, mas em julho de 2019, a Warner Animation decidiu adaptar a minissérie Batman Silêncio, escrita por Jeff Loeb e desenhada por Jim Lee. O longa animado teve roteiros de Ernie Altbaker e direção de Justin Copeland, e seguiu bem de perto a minissérie que foi publicada
entre as edições 608 e 619 da Batman, mas com mudanças cruciais em alguns pontos, principalmente no final. Assim, um novo vilão surge em Gotham City e pretende destruir a vida de Bruce Wayne e Batman. Ele manipulava e usava vários inimigos do Batman para isso, chegando a tirar a vida do melhor amigo do Batman, o Dr. Thomas Elliot, um neurocirurgião consagrado que chegou a salvar a vida de Bruce. Nos quadrinhos, a história parece devagar um pouco, somente porque Loeb pode usar várias das qualidades de arte do Jim Lee, fazendo um enorme número de inimigos do Batman. Assim, foram vários pôsteres feitos, imagens que vangloriavam a arte de Jim Lee. Sinceramente, não fez sentido para mim, mas muitos amam. Eu vejo como uma queda da qualidade do trabalho de Loeb, que chegou a criar histórias como O Longo Dia das Bruxas e Vitória Sombria. E, já que mencionei a minissérie O Longo Dia das Bruxas, entre junho e julho de 2021, a Warner Animation lançou Batman O Longo Dia das Bruxas, também em 2 partes, introduzindo o Batman do Tomorrowverse. O longa foi roteirizado por Tim Sheridan e teve direção de Chris Palmer e se baseava na minissérie escrita por Jeff Loeb e desenhada por Tim Sale. Na animação, vemos o Batman atrás de desvendar os assassinatos de vários capangas da organização mafiosa de Carmine o Romano Falcone, que vem perdendo a vida nas mãos do assassino conhecido como Feriado. Seu nome se dá porque ele tira a vida de vários membros do Império Romano, assim podemos chamar, entre aspas, em feriados importantes, começando com o Dia das Bruxas. No transcorrer da história, temos também um arco que Harvey Dent se torna o Duas Caras, além de Batman enfrentar vários de seus vilões nesta minissérie. Nos quadrinhos, O Longo Dia das Bruxas abordou os primeiros anos de Bruce Wayne como Batman e ocorria após uma série especial de Dia das Bruxas que Loeb e Sale haviam feito para a DC Comics. Bem, para mim, finalmente a Warner Animation voltou a fazer algo que valoriza a minissérie original, mesmo que traga alguns aspectos que modificam a história, mas seguiu bem de perto o que Loeb e Sale haviam feito. E fechamos com o longa animado Batman, A Perdição Chega a Gotham, com o roteiro de Jason Witch e direção de Sam Liu, que foi lançado em março de 2023 e é baseado na minissérie Batman Sina Macabra, que foi escrita e desenhada por Mike Mignola e chegou às lojas especializadas entre novembro de 2000 e janeiro de 2001. Na história, tanto do longa quanto dos quadrinhos, que para mim, novamente, se tornou totalmente fiel, o que me agrada muito, como eu disse, Bruce Wayne viaja ao Círculo Polar Antártico atrás de um especialista, um explorador que ele financiava, o Dr. Oswald Cobblepot, mas termina se deparando com um mal que pretende despertar muito em breve, e em Gotham City. Para isso, então, ele precisa se tornar o Batman, para encarar o cabeça do demônio, um bruxo ancestral, e sua filha Thalia, que existe há séculos e conhece os segredos da magia sombria, causando um caos em Gotham City. Mignola mistura sobrenatural e aventura em uma dose bem certinha, e Rich conseguiu levar isso para o longa. Ah, mas tem diferenças também, sim. Na animação, os 3 pupilos de Batman são Dick, Sanjay e Cassie, enquanto na minissérie de Mignola, os pupilos são Dick, Jason e Tim. Com as mudanças mais recentes, ainda não existe uma expectativa de novas adaptações, mas eu espero que Gunn e Safran
permitam elas, pois podemos seguir à risca as histórias originais, ou talvez não. É sempre bom ver o Batman em ação nas animações. São 85 anos de milhares de histórias, milhares de enredos que Batman continuará a ter. E seguimos com as comemorações. Se vocês querem assistir a todas essas minisséries ou mesmo longas animados, acessem o Max. Se vocês tiverem, se não, deem seus pulos para assistir. Vale muito a pena. As edições que eu mencionei aqui, eu vou procurar na internet, na Amazon, e vou colocar aqui embaixo os caminhos para caso vocês queiram adquirir. Algumas, como eu disse, eu gosto demais da conta. Outras, assim, deixe por sua conta e risco. Porque Batman Filho, Batman a Corte das Corujas, Batman Silêncio, assim, não são histórias que eu gosto muito. Mas eu tinha que comentar porque tem adaptações delas em animações. Então, fique por sua conta e risco para lê-las e talvez, quem sabe, até mesmo gostá-las. E, finalizando o vídeo aqui, como eu sempre faço, eu sempre peço para vocês, deixa o like aí, ou se não gostaram do vídeo, pode dar o dislike, aquele feedback que é pra gente. Uma coisa que eu peço muito aos meus observadores, e peço aqui também para você, comenta aqui embaixo, fala aqui embaixo, se já assistiram a todas as adaptações, se não assistiram, se, sei lá, leram as histórias, se não leram, comenta aqui embaixo, fala aqui embaixo para a gente conversar sobre Batman, 85 anos do personagem. E outra coisa que eu também peço muito aos meus observadores, e peço também para você, faz um grande favorzão para mim, compartilhe o vídeo, joga esse vídeo para frente, para trazer mais pessoas para estarem assistindo aos vídeos do Velho na Torre. E, finalizando, coloquei no começo, essa aqui no final, tem um botãozinho aqui embaixo de inscreva-se, clique nesse botão de inscreva-se e não esquece nunca mesmo de dar o peteleco na sinetinha para receber as comunicações dos vídeos que eu posto aqui às sextas-feiras, às 17h30. O Velho na Torre vai ficando nessa, muito obrigado a todos vocês, até mais, fui!